sejam todos bem-vindos. Vão chegando, compartilhando a live. Bom dia, Sanderson, tudo bem? Então, vocês que vão chegando, aperta aí no aviãozinho e vai mandando para outras pessoas, para que elas possam participar desse nosso encontro, ok? Hoje é a live 1, né, da nossa sexta de autoconhecimento. Então, a intenção é que nós estejamos aqui reunidos toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, para a gente bater um papo sobre autoconhecimento, né, de forma leve, descontraída. Vai ter também a participação de algumas pessoas ao longo dessas nossas sextas-feiras, né? Então, deixa o like, compartilha, deixa seu comentário, sua pergunta, né? Vamos ver como a gente pode ir interagindo nessa nossa sexta-feira tão gostosa, né? Que a gente inicia com essa sexta de autoconhecimento, ok? Vou aqui encaminhar para algumas pessoas, né? Para que elas possam participar também. Faz o mesmo, vão encaminhando aí vocês também, para que as pessoas possam nos prestigiar, ok? E aí, a ideia, né, que outras pessoas também participem aqui, interajam, para que não seja um monólogo, né? Não fique só eu falando. Então, é sempre bom, né, estarmos aqui. Eu não sei porque que às vezes eu demoro tanto para fazer live, né? Essa é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu inicio hoje essa live com uma frase, né, que eu vou deixar para a reflexão de vocês ao longo desses dias. De vez em quando você tem que fazer uma pausa e visitar a si mesmo, né? Essa é a essência de quando a gente fala de autoconhecimento. É você fazer uma pausa para visitar-se. Às vezes a gente fica nesse processo tão corrido, né, do dia a dia, que a gente esquece de nos visitar. Às vezes a gente até visita um amigo, a gente até liga para um amigo, fala com um amigo, mas quando o assunto é nos visitar, a gente esquece. A gente esquece de fazer essa pausa. Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Vou falar um pouquinho do meu e-book também, a parte do autoconhecimento, que na live de lançamento, de propósito, eu deixei em branco, né? Tipo assim, eu não falei dessa parte do autoconhecimento, justamente porque eu queria deixar eu já tenho em mente esses encontros onde eu iria falar desse tema, autoconhecimento. Então não sai daí não, né? Ao longo da live a gente vai falar mais sobre autoconhecimento, a gente vai falar sobre o livro da semana, né? Não sei se vocês viram, mas eu coloquei nos stories, no início da semana, o livro da semana, né? Enraizados. E aí, eu vou falar também um pouquinho desse livro, né? Uma leitura, assim, muito boa de fazer. Um livro que eu recomendo para toda e qualquer pessoa, independente da sua idade. Leia esse livro, Enraizado. Depois eu posso referenciar, colocar de novo, né? E é isso. Então, pega sua água, pega seu café, pra gente bater um papo aqui, né, sobre autoconhecimento. Então, já trouxe minha água, meu café, pra gente ir conversando aqui. E como eu disse para vocês, todo e qualquer processo do autoconhecimento, ele tem como objetivo a sua transformação pessoal, né? Isso é o meu recado para vocês hoje. Vocês buscarem a transformação pessoal de vocês. Porque às vezes, né, a gente quer mudar a outra pessoa, quando na verdade, quando a gente muda, o mundo muda, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, né? O mundo tá melhor, mas foi porque eu mudei. Então, quando a gente muda, as coisas tendem a melhorar. Então, o meu convite com essa frase é, de vez em quando, você tem que fazer uma pausa para visitar a si mesmo. E nessa visita, você tem que identificar em você aquilo que você gostaria de mudar. Não é verdade? Então, sejam todos bem-vindos, né? Vocês que estão chegando agora.
vão deixando o like, vão apertando aí o coraçãozinho, o aviãozinho, para que outras pessoas também possam participar da nossa live. E hoje, né, a nossa live inicial, a nossa primeira live sobre sexto de autoconhecimento, e a gente vai falar sobre algumas perguntas bem chaves que são, tipo assim, são fundamentais quando a gente começa por esse processo, né? Quem é você? Vocês já pararam para responder essa pergunta? Quem eu sou? Quem eu sou? E aí? Essa pergunta já me inquietou muito, né? Que a gente fica querendo fazer essas reflexões. Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo nessa dimensão? Qual é o meu propósito de vida? A missão aqui nessa terra? E aí, vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Ou será que era só eu que fazia essas perguntas? Eu acredito que não, né? Eu acho que eu não sou tão maluca assim para só eu perguntar. Então, todo e qualquer processo, né? Geralmente quando a gente vai falar de autoconhecimento, a primeira é uma pergunta bem clássica, né? E a ideia aqui desses encontros é exatamente a gente fazer o básico, né? Para depois ir se aprofundando. A gente vai começar pelo básico. Então, hoje é o nosso primeiro encontro. Então, a pergunta que eu deixo para vocês refletir é: quem é você? O que você está fazendo aqui? Será que a gente veio pra cá só para trabalhar e pagar boleto, né? Isso me inquietava muito, 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 muito. E aí, por isso que eu comecei, né? Todo esse processo de transformação já está com mais ou menos uns 5 anos que eu estudo, né? Esse autoconhecimento. E a gente precisa identificar, né? Por quê? Porque o autoconhecimento, ele leva, ele lhe transporta para um outro nível, sem que você saia do lugar. Mas por quê? Porque você melhora, porque você muda, você se transforma numa pessoa melhor, num ser humano melhor, para você e para todos aqueles que você convive, não é verdade? Então, assim, falando de um nível mais elevado de quem somos nós, né, e o que nós estamos fazendo aqui, e para onde a gente está indo, para onde a gente quer ser direcionado, uma coisa que eu fazia muito, né? Essa pergunta inicial, ela me inquietava muito. Eu queria muito saber, né? Quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo. E aí eu fui me identificando com algumas coisas. Muitas vezes a gente tem uma imagem que nos passaram, né? E a gente precisa construir a nossa própria autoimagem. A gente precisa saber verdadeiramente quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer. E por que a gente está aqui? Por que a gente faz o que faz? Porque às vezes a gente vive tão no automático que a gente não para fazer esse tipo de pergunta, né? Para fazer essas reflexões. E a gente fica, não deixa a vida me levar. E vai indo, não é verdade? Então, eu comecei a me inquietar com isso, né? Então, se você já descobriu o que realmente faz vibrar seu coração, se você já sabe qual é realmente sua missão de vida, qual é o seu propósito de vida, quem você é verdadeiramente, então parabéns, né? Parabéns. Se você já está nesse nível, isso é ótimo, né? Muito bom mesmo. Mas aí, de repente, pode ser que você não tenha chegado ainda, né? E aí tem uma definição de quem é você, que eu vou dizer agora, que talvez você já até escutou. Mas aí talvez você não tenha parado ainda para aceitar, para digerir, né, quem realmente você é. E a minha definição de quem você é feito imagem e semelhança do Criador. Vocês já tenham parado para refletir sobre isso? Eu sou feito a imagem e semelhança do Criador? Vocês já refletiram sobre essa definição? Né? Então essa é a nossa primeira camada de identidade, digamos assim. Aquilo que você é de acordo com o que Deus disse que você é. Você foi feito a imagem e semelhança do Criador. E essa passagem bíblica, ela é muito forte, ela é muito conhecida. Né? Tá lá em Gênesis 1:26. E aí a gente escuta ela, mas a gente não internaliza. E por muito tempo eu escutei. Né? Quantas e quantas vezes eu já não li Gênesis, mas eu não me identificava. Não me identificava com isso. Por quê? Porque a gente vai
faz, um, faz uma recapitulação de tudo aquilo que a gente é, né? De que a gente acha que é, de seres imperfeitos. E aí a gente não se identifica. Poxa, como é que eu sou imagem e semelhança do Criador? A gente acaba não se identificando com essa imagem. E era isso que acontecia comigo. Eu não me identificava com essa definição de ser feita a imagem e semelhança do Criador. E aí, por muitas vezes, eu ficava tentando responder quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, né? E hoje é tão simples. Depois que eu internalizei isso, eu digo, nossa, isso é muito simples mesmo, né? Mas precisa de um tempo para haver essa identificação. Então, se você já se identificou com essa definição, ótimo, parabéns, está tudo certo. Só que se você não se identificou ainda, também está tudo certo, né? Também está tudo certo. Mas é importante que vocês parem para refletir, né? Então hoje é muito mais simples. Por que é mais simples? Porque à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui fazendo novas coisas, eu fui me identificando com quem eu era verdadeiramente. Eu fui me identificando com a minha essência. Então, a partir do momento que você começa a se identificar com quem você é verdadeiramente, né? Bom dia, querida, seja bem-vinda. Né? Com quem você se identifica, com a sua essência, com a sua centelha divina, aquilo que você é. Então, essa definição de que você é feito a imagem e semelhança do Criador, nossa, é muito mais simples. Você realmente adota, nossa, eu sou isso mesmo. Né? E aí você deixa de se questionar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, porque agora você já sabe quem você é. Você pode até não saber o que você está fazendo aqui, mas você já sabe quem você é. Você é feito a imagem e semelhança do Criador. Né? E aí você para de se identificar com a sua imagem do passado, com a sua imagem criada lá no futuro. Você para de se identificar com isso e você foca mais no aqui e agora, no seu momento presente, porque agora as coisas parecem fluir mais, a sua consciência se expandiu, se elevou, e aí você começa a ser, né, aquilo que você nasceu para ser, porque tem muita gente perdida ainda, muita gente que não sabe quem de fato é e o que está fazendo aqui. Né? E às vezes, talvez, eu não sei, né, mas talvez você esteja identificado apenas com a sua história de insucesso, com a sua história de fracassos, com aquilo que não deu certo. Né? Pode ser que você esteja identificado só com isso. E aí, se você está se identificando só com essa sua parte, né, essa sua versão da história, você acaba não conseguindo avançar. Você acaba conseguindo não avançar. Por quê? Porque você fica indo e voltando do passado, vai para o futuro, passado, futuro. E o presente, né, de fato, é o aqui e agora, você não se identifica, você não vive. Né? Então é isso. Quando a gente tem clareza daquilo que nós somos, quem nós somos verdadeiramente, essas coisas elas se tornam muito mais fáceis da gente digerir. E o objetivo com essas sextas-feiras, né, de autoconhecimento, com essas sextas de autoconhecimento, é exatamente isso, é a gente começar a entender quem somos, o que estamos fazendo aqui, aquilo que nos agrada, aquilo que nos entristece, aquilo que nos deixa feliz, aquilo que a gente pode fazer para mudar, né? Exatamente, e a partir daí começamos a nos livrar, né, das nossas crenças limitantes, é isso mesmo. Porque se você está só identificado com a sua história de fracasso, você carrega um monte de crenças limitantes. Depois eu posso falar só sobre crenças limitantes aqui, que é um assunto que eu gosto muito. Né? Gosto muito mesmo. E essas crenças limitantes, né, como o próprio nome já diz, elas lhe limitam a ser quem você realmente nasceu para ser. A ser essa pessoa de sucesso. Né? E aí você precisa ter a sua definição de sucesso. O que é sucesso para você? Né? Também é uma forma de vocês refletirem, porque às vezes a sua definição de sucesso é diferente da minha. Né? Por exemplo, falar em público para mim já foi algo muito tenebroso. Né? Tipo, algo que nossa, fazer uma live, nossa, isso era impossível. Então, tá aqui falando com vocês tranquilamente, isso para mim é sucesso. Entendeu? Por quê? Porque para mim um dia isso foi um fator limitante.
Então a gente precisa ter essas definições, né? De estar sempre trazendo à mente aquilo que realmente voltou. Dizem pra mim se voltou, porque eu dei uma travada aqui. Mas eu espero que esteja tudo ok ainda. Estou sem retorno aqui no... Mas enfim, né? Então eu espero que isso esteja claro agora para vocês, né? Vocês estejam cientes do que vocês querem, de quem são, né? Pelo menos se identifique com essa definição. Eu sou feita à imagem e semelhança do Criador. Então se identifica pelo menos com isso, porque já fica bem mais fácil, né? E aí quando a gente se identifica com isso, a gente fica muito mais livre para escrever a nossa história. Ótimo, que bom, voltou. Então a gente fica muito mais livre para escrever a nossa história, a gente dá um toque especial na nossa história, porque agora é como se você tivesse com sua canetinha lá, colorindo, né? Escrevendo as coisas do jeito que você quer, porque você se deixa de se identificar com aquilo que disseram de você lá no passado. Né? Eu não sei o que foi que disseram de você, mas com certeza essa questão das crenças limitantes, elas são extremamente desafiadoras para nós, justamente porque elas nos limitam. Não é verdade? Elas nos limitam. Então, às vezes, você está identificado com essas crenças e você não consegue escrever a sua história de uma maneira mais atraente, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais simples. Né? Talvez você esteja escrevendo essa história só com canetinha preta. Vamos colocar um colorido aí nessa história. Né? Então, você perceber tudo isso, né? Fazer todo esse movimento de transformação, gente, isso é libertador. Quando parece assim que sua consciência expandiu a ponto de você, nossa, por que que eu me fixei tanto tempo nisso aqui? Por que que eu perdi tanto tempo fazendo isso aqui? Né? Você começa a se identificar com coisas que você fazia que não faziam sentido nenhum, e aí você passa a ter um outro rumo. Então, isso é muito libertador. E como é que a gente consegue isso? Através de autoconhecimento. Estudando, assistindo uma live como essa, fazendo um curso, né? Eu não sei mais nem quantos cursos eu fiz na vida. Né? Tenho a minha formação inicial sobre yoga, fiz mestrado, fiz especialização, um monte de coisa. Né? E depois eu comecei a fazer vários cursos nesse universo, né? Desse autoconhecimento, desses processos de cura e transformação pessoal, porque eu precisava entender, né, de fato, quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, por que as coisas eram do jeito que eram e comigo. Né? E aí eu fui tentando. E aí você começa, né, eu digo, gente, quando você começa a estudar, buscar autoconhecimento, é um caminho sem volta, não tem mais volta. Né? Não tem mais volta, porque você descobre uma coisa hoje, você quer entender mais amanhã e você vai. Então, o autoconhecimento é um caminho fantástico, mas ele não tem volta e você precisa estar disposto a fazer esse mergulho, porque realmente é um mergulho em você mesmo. Eu digo muito, mergulhe-se. Né? Você parar para se visitar, é você parar para se conhecer, porque às vezes você está tão identificado com seus pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, né? Isso é típico do ser humano, a gente realmente tem uma tendência a se identificar mais com os pensamentos negativos, e aí quando a gente faz essa identificação com os nossos pensamentos negativos, a gente deixa de crescer, de avançar, porque a gente fica só nesse pensamento negativo. Os pensamentos negativos sempre nos limitam, então a gente precisa avançar na vida, né? E esse mergulho interno de você, com você mesmo, ele é ótimo. Porque você começa a identificar o que você gosta, você começa a identificar o que te faz feliz, você começa a identificar as suas potencialidades, aquilo que você faz, que você sabe que faz bem feito. Você consegue se identificar com aquilo que você já resolveu e você sabe que isso pode ajudar outras pessoas, né? Porque a nossa dor está diretamente relacionada com o nosso propósito. Então, falar hoje sobre isso é muito mais simples. Por quê? Porque eu já curei um monte de coisa, um monte de crenças limitantes. Eu já curei muita coisa em mim. Estou bem, estou 100%? Não, a gente nunca está. Né? A gente sempre tem alguma coisa para melhorar, a gente sempre tem algo para buscar, sempre tem algo para aprender. E o conhecimento, ele faz isso, o autoconhecimento, ele faz isso.
né, com a gente. Então eu deixei de ser uma pessoa extremamente medrosa, ansiosa, depressiva. Passei a cuidar mais de mim. Então, quando a gente vai buscando, né, entendendo todo esse emaranhado que a gente vive, que a gente é como se a gente começasse a puxar na ponta da linha do novelo, né? A gente tá lá todo emaranhado e a gente começa a puxar na ponta da linha e a gente começa a ir enrolando essa linha com mais facilidade. Então ela deixa de ser aquele emaranhado e ela passa a ser algo mais, você diz assim, nossa, isso aqui tá ganhando forma. Né? Por quê? Porque você começa a se identificar, você começa a se aceitar, você começa a se amar, você começa a se cuidar do jeito certo. E aí você para de querer coisas que disseram que você tem que ter. Você começa a querer deixar de se identificar com coisas que disseram que você tinha que ser. Por quê? Porque você sabe que sua essência, você sabe quem você é, o que você quer fazer, de fato. Entendeu? Então isso é maravilhoso, isso é realmente libertador. E o autoconhecimento ele proporciona isso. Né? Às vezes as pessoas elas estão, elas querem amor, mas elas não se amam. Elas querem ser aceitas, mas elas não se aceitam do jeito que elas são verdadeiramente. Elas querem ser cuidadas, mas elas não se cuidam. Então tudo isso são coisas que vocês precisam refletir. Né? Porque se você não se ama, quem é que vai lhe amar? Se você não se aceita, quem é que vai lhe aceitar? São reflexões que você precisa fazer, né? E aí, a partir do momento que você começa a fazer essas reflexões, você começa a entender, né, as coisas, como elas funcionam, como elas são. E aí tem muitas pessoas, né, eu atendo como coach, como terapeuta holístico, então tem muitas pessoas que chegam pra mim com problema de auto, né? Eu até botei isso no e-book com problema de auto. O que é esse auto? Pessoas que têm problema de autoimagem, falta de auto-amor, falta de auto-perdão. São pessoas que carregam muito autoculpa, né? Se culpa o tempo todo, é como se estivesse o tempo todo com um chicotinho lá, se chicoteando. Se julgam demais, né? E são coisas que a gente precisa se curar, se libertar, né? Então eu espero que você não seja essa pessoa doente de auto, como eu chamo, né? Que você seja uma pessoa mais que tenha autocompaixão de você mesmo, ao invés de ser autojulgador, autopunidor, autoculpador, você tem autocompaixão. Aceita a sua história do jeito que ela é e dê um novo significado, né? Que história você conta da sua história? Isso faz toda a diferença. Você conta uma história de vítima, uma história de sofrimento, sei lá, não sei qual é a história que você conta. Mas quando a gente começa a se identificar com aquilo que nós somos verdadeiramente, a gente começa o quê? A entender que aquilo aconteceu exatamente como tem de acontecer. Que as coisas são exatamente do jeito que são para que a gente tome um rumo na vida. E às vezes a gente não consegue tomar esse rumo na vida porque a gente não para se conhecer, a gente não para estudar quem somos de fato. Não é verdade? Então todo mundo precisa assim dessa transformação. Todo mundo precisa. Quando você começa a passar por esse patamar de transformação, você acaba querendo ajudar outras pessoas porque você superou algo em você que era difícil, né? Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente ansiosa, ao ponto de não dormir na véspera de uma viagem. E aí com o tempo eu tive que me acostumar a isso, porque eu viajava muito. Eu digo, eu não posso ficar assim. Né? Eu viajava muito. Eu digo, eu não posso ficar assim, eu não posso parar de dormir porque eu estou ansiosa porque eu vou viajar. E aí as coisas você vai começando a identificar, né? E você começa a entender. Então hoje eu consigo agradecer por todas as coisas difíceis pelas quais eu já passei. Mas antes não, antes era muito difícil. Né? Por quê? Porque eu estava muito identificada com aquele padrão de vitimização. Ah, por que isso aconteceu comigo? Ah, por que tinha que ser desse jeito? Né? Por quê? Por conta dos bloqueios que a gente carrega, né? A gente carrega muito bloqueios emocionais.
E às vezes a gente tem que limpar esses bloqueios, a gente tem que identificar esses nossos bloqueios para a gente poder ajudar outras pessoas. Porque os seus bloqueios, os seus sofrimentos, eles estão intimamente ligados com o seu propósito de vida, com a sua missão aqui na Terra. Então, hoje, para mim, é muito mais fácil ajudar uma pessoa que tem problema de ansiedade, que tem problema de autoimagem, de auto-perdão, de culpa. Por quê? Porque eu já passei por isso. Né? E às vezes eu digo, se eu conseguir, você também consegue. É simples. Né? É muito simples. Se eu conseguir, você também consegue. Por quê? Porque as coisas aconteceram exatamente como tem que acontecer. E aí quando você aceita a sua história do jeito que ela é e dá um novo significado, aí tudo muda. Né? Tudo muda. Não é que as coisas deixaram de acontecer, não é que as coisas lá do passado mudaram. Não, foi você que mudou o seu olhar para aquilo. É a forma como você olha para aquilo agora. Não é verdade? Porque se você olha para aquilo ali e diz assim, nossa, isso aqui poderia ter sido diferente. Ah, mas não foi. Então, tudo bem, tá tudo certo. Aconteceu exatamente do jeito que tinha que ser. Então, você aceita e você segue adiante com um novo olhar, com uma nova perspectiva. Não é verdade? Então, assim, hoje, né, esse nosso primeiro encontro, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês sobre questão de identidade, de vocês se apegarem a quem verdadeiramente vocês são. E vocês são quem? Quem é você? Você é a imagem e semelhança do Criador. Simples assim. Se identifique com isso. Né? Se identifique com isso. E aí uma coisa que eu também prometi, né, antes, porque eu coloquei nos stories uma enquete perguntando sobre o livro da semana e a maioria das pessoas não conhecem, né, Enraizado. E é um livro que todos precisam ler, né? Eu reforço a ideia de que todos devem ler esse livro, independente da idade, independente da época que você está vivendo, né? A gente precisa de uma certa coragem, eu diria até, para a gente o quê? Desacelerar, né? Esse processo que a gente vive numa correria tão grande, a gente precisa desse processo de desacelerar e deixar que Deus desenvolva a raiz em nós. Então esse livro, ele caiu bem a calhar, né? Caiu bem assim demais, como uma luva para essa semana. Porque quando a gente desacelera e deixa Deus agir na nossa vida, deixa Deus criar raiz na nossa vida, de uma certa forma a gente vai, como é que eu posso dizer? Vai produzir mais frutos, né? Frutos que podem permanecer por mais tempo. Eu não sei onde é que você se encontra agora, o que você está vivendo agora, qual é a situação que você está passando. Mas pode ter certeza, você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. Deus lhe plantou nesse lugar. Para quê? Você vai entender. Né? Em algum momento você vai entender. Então, quando você descobrir o significado disso, e você poder abraçar esse processo, você vai fazer exatamente aquilo que Deus queria que você fizesse. Né? E esse chamado, ele vai, com certeza, vai transformar o mundo, ele vai transformar a vida de alguém. Então, tudo isso está lá no livro. Né? Você precisa ler esse livro, né? Porque a gente vem de uma cultura muito imediatista que muitas vezes a gente não quer passar por esse processo, né? A gente não quer passar por esse processo de criar raízes naquilo que a gente está fazendo. Naquilo que Deus está agindo na nossa vida. Às vezes a gente... E aí quando eu falo Deus, independente de religião que você siga, né, independente daquilo que você acredita, realmente a gente precisa passar por esse processo de enraizamento, né? Então o livro, ele é dividido em três partes, né? Que é a questão da intimidade, o serviço, né? Que é como se fosse o processo em si, e a comunidade. Então quando você adquire essa intimidade, e ele conta o exemplo de Davi, né? Então Davi teve que passar por todo esse desenvolvimento, e até ele fala na questão desses três processos como se fossem três solos, né? E Davi teve que passar por isso antes de se tornar o rei de Israel.
Né? E o porquê disso tudo? Porque se a gente não tiver realmente, verdadeiramente enraizados em Deus, né? Para entender, para descobrir o propósito que Ele quer para nós, né? Que Ele nos preparou, todos nós temos um propósito maior. A gente não está aqui só para trabalhar e pagar boleto, pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, quando a gente se identifica com esse propósito, que a gente entende o nosso chamado em Deus, né? E para isso, por isso que o livro traz essa questão de você ter que se enraizar, né? Porque Deus vai nos enraizar para receber aquilo que o nosso chamado, digamos assim. Porque se a gente não tiver enraizado em Deus, de uma certa forma, a gente vai ser esmagado por aquilo que a gente acha que deveria fazer. Então, é como se a gente não tivesse forças, né? Se a gente não tiver com as raízes bem fixas naquilo que a gente tem que fazer, a gente vai acabar sendo arrancado. Não é verdade? A gente precisa de fixar essas raízes, né? E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês sabem para que Deus lhe chamou? Né? Quem assistiu o início da live, quem chegou no início, a gente está falando muito essa questão da identificação com aquilo que você verdadeiramente é. Imagem e semelhança do Criador. E de repente você precisa identificar-se com esse conceito, essa definição de quem você é. E aí eu pergunto agora, você sabe para que Deus lhe chamou? Qual é o seu chamado aqui? Né? O que você está fazendo aqui? Por que você veio? Às vezes a gente não sabe, mas aí a gente precisa descobrir, né? E aí eu vou dar uma dica mais uma vez. O seu sofrimento, a sua dor, o seu processo, ele está diretamente relacionado com o seu propósito, com a sua missão de vida. Isso é uma dica, né? Só para que você já comece a fazer, como é que eu posso dizer, garimpar, né? Para descobrir quem é você de fato, no sentido de a sua essência, né? Eu já me identifiquei, eu sou feita a imagem e semelhança do Criador. O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? O que Deus quer de mim aqui nessa terra? Né? E aí eu queria finalizar essa live de hoje com uma reflexão, né? Uma espécie de meditação, uma espécie de oração, de reza, enfim, como você queira chamar, né? Para que a gente possa refletir mais, né, sobre o nosso chamado, sobre a nossa missão aqui na Terra, que às vezes a gente não está identificada com isso, né? Então a gente possa refletir sobre isso. Deixa eu botar aqui uma musiquinha, né, pra gente fazer essa meditação, essa oração. Inclusive ela tá no livro, né? Essa tá na página, deixa eu olhar aqui a página que tá. Tá na página 57. Na página 50 do livro Enraizados, né? Tem essa prece. Então agora eu lhe convido para respirar bem fundo, né? Faz aquela respiração bem profunda. Puxa o ar. Respira bem forte. Solta pela boca. Mais uma vez, inspira bem forte, bem profundo. E faz essa prece. Faz essa oração. Faz esse pedido. Né? Se você ainda não sabe, se você ainda não se identificou com aquilo que você veio fazer aqui, então faz essa oração. Senhor, obrigada pelo processo no qual o Senhor me colocou. O Senhor está me fazendo crescer, ensinando-me e conquistando-me. Obrigada por me esconder na caverna e não me deixar sair cedo demais. Obrigada por proteger a mim e a todos à minha volta, esperando que eu tenha os fundamentos certos para carregar as promessas que o Senhor tem para mim.
Obrigada por desenvolver minhas raízes e criar em mim a força necessária para sustentar aquilo que o Senhor irá libertar sobre mim. Ajude-me a perseverar no processo. Então, que você possa fazer essa reflexão mais vezes, que você possa se conectar mais vezes com sua essência, com seu interior, com sua centelha divina, com o Deus que há em você, com o Criador. Daí você possa identificar o chamado que Deus tem para a sua vida, aquilo que você pode fazer para ajudar outras pessoas. Ok? Então, gratidão a todos que ficaram até agora. Deixa o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta, eu vou deixar a live salva. Então, faz a sua pergunta, que depois eu volto lá para responder, para a gente bater um papo, interagir. Ok? Então, gratidão a todos. Sexta-feira, nós vamos estar aqui de novo com esse bate-papo, Sexta do Autoconhecimento, às 8 horas da manhã. E sexta-feira eu tenho um convidado muito especial, né? Eu vou trazer um amigo meu que é terapeuta, Jailson Mendes. Ele é o cara da meditação, né? O cara da meditação, do shiatsu, agora tá na yoga. Então, vai ser um bate-papo bem descontraído. E a gente vai continuar falando de autoconhecimento, né? Porque esse é o nosso intuito. Ajudar com que você desperte o seu poder interno. Essa força super interior que você tem aí, que eu sei que você tem, só que talvez você não esteja usando ela como deveria, porque você ainda não descobriu, você ainda não potencializou o homem que é você, a mulher que é você. E você precisa desse empurrãozinho. Então essa é a minha missão, né? É te ajudar a despertar esse poder interno através do autoconhecimento. Você tem um poder muito grande, pode ter certeza. E ele só precisa de uma faísquinha para explodir, para você levar a sua mensagem para o mundo, né? E essa mensagem, ela tá aí escondida em você. Então, leve a sua mensagem para o mundo, né? Leve sua mensagem para o mundo. Gratidão, né? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Parabéns pela estreia, muito obrigada, né? Então, que você sinta-se convidado a despertar. Sinta-se convidado a identificar esse poder interno que você carrega. Ok? Essa é a minha missão, né? Compartilhar conhecimento. Eu gosto demais disso. Gosto demais, né? E quando eu entendi, né, que eu poderia levar esse conhecimento para outras pessoas de uma maneira assim tão simples, tão leve, que antes não era tão simples e tão leve como é hoje, né? Então isso ficou, nossa, é bom demais, né? Então sexta-feira a gente tá aqui de novo com a participação de Jailson, né? Jailson tá aí na live, então a gente vai conhecer um pouco, né, do trabalho dele lá nos Zelos. E é isso. Então, gratidão, muito obrigada, né? E vamos despertar o homem poderoso que tem em você, a mulher poderosa que existe em você. Pode ter certeza, você tem muito poder. Você só não sabe que tem. E essa é a minha ideia aqui, né? Essa é a minha missão aqui, é despertar esse poder em você. Ok? Então, vamos continuar nesse bate-papo sexta-feira. Ok? Um beijo, fiquem com Deus. Namastê.